a imprensa no Vale do Taquari, como ela trabalha, a Associação de Profissionais de Imprensa, que recentemente teve a posse do seu novo presidente, e também eventos de comunicação aqui na região. São assuntos para hoje aqui no Entre Linhas, que começa a partir de agora. Boa noite, está no ar mais um Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também canal 15 da Brasrede Arroio do Meio e também, claro, nas nossas redes sociais. Você nos acompanha no YouTube, também no site univates.br/TV, no Facebook, na página da TV Univates, enfim, nas nossas diversas plataformas você pode nos acompanhar em diversos horários, evidentemente. Nós estamos hoje falando sobre a imprensa, o jornalismo aqui na nossa região, a imprensa de um modo geral, os veículos de comunicação, ou seja, hoje estamos puxando a brasa um pouco para o nosso assado, né? Falando um pouco dessa nossa área, e para falar sobre isso, nós estamos trazendo aqui duas pessoas que entendem muito do assunto e que vão falar com a gente, o Deuli Greff, ele é presidente da Associação dos Profissionais de Imprensa, recém-impossado, a associação que é aqui do Vale do Taquari, abrange a região, e também o professor Fábio Kremer, que é professor aqui da nossa instituição e é coordenador do curso de jornalismo e publicidade dos cursos de comunicação aqui da Univates. Esses dois profissionais, essas duas pessoas vão conversar com a gente a partir de agora. Eu os cumprimento, agradeço a presença, por aceitarem nosso convite. Boa noite a vocês. E a gente falar então sobre essa coisa que a gente ama tanto, né? Que a gente gosta, que é a imprensa, que é o jornalismo aqui na nossa região. E a gente sabe que existem muitos profissionais, existe aqui uma faculdade que forma muitos profissionais, e discutir um pouco isso aprofundadamente. Vou cumprimentar primeiro o Deuli e a Associação. Deuli, tu que assume agora essa nossa Associação de Profissionais de Imprensa, gostaria que tu falasse um pouco dessa atividade, até para quem não conhece a associação ainda, como ela trabalha, o que ela faz e com que intuito ela foi criada. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. A Associação dos Profissionais de Imprensa do Vale do Taquari, ela foi criada, na verdade, em 2002. E ao longo desse tempo ela ficou, assim, meio que inoperante. Ficou stand-by. Né? Alguns eventos esporádicos. E no ano passado, um grupo se reuniu e pensou que a API podia render e podia desenvolver um trabalho maior em favor dos veículos e especialmente dos profissionais de imprensa. E aí aconteceu. No ano passado foi feita a festa de final de ano e na mesma oportunidade fizemos uma assembleia onde foi aprovado o estatuto e foi eleita a primeira diretoria. E aí, por uma questão de consenso lá, fui indicado para ser o presidente. E a posse aconteceu segunda-feira, última, dia 25, com a presença da secretária de Estado, Tânia Moreira. E a nossa entidade, ela congrega todos os profissionais de imprensa, os que atuam em veículos de comunicação, jornais, rádio, TV, e também os setores de marketing, publicidade, propaganda, relações públicas, a assessoria de imprensa, fotógrafos, colunistas, todos os profissionais que têm algum vínculo com os meios de comunicação social podem participar da nossa associação. Muito bem, importante conhecer a associação. E vou cumprimentar também o professor Fábio Kremer, que gentilmente nos atende. Boa noite. Boa noite. Importante ter esta união novamente, né? A importância na tua ótica também de termos uma associação, de termos profissionais unidos, né? Claro que a associação aos poucos vai criando cada vez mais forma, e profissionais de diversas esferas, de diversos campos, não só de veículos, mas também de assessoria, dentro de empresas, de muitos ramos. O que dá para achar em comum em tudo isso e fazer essa galera se unir? Tudo bem? Tudo bom. A relação entre o curso de comunicação e os veículos e os colegas que lá na rua estão é direta, né? Não existe razão de um curso existir se não houver um aluno disposto a consumir essa formação, e mais do que isso também um veículo de comunicação
oportunizando uma carreira para quem está ou em formação ou que já se formou aqui na instituição. Então, cabe a nós, aqui do curso, como a Univates, sempre buscar esse estreitamento nessa relação, no sentido também da gente conseguir compreender as demandas, compreender o que o mercado está exigindo, compreender quem é o profissional que a mídia impressa está contratando, quem é que está trabalhando, quais são as competências de quem está no meio rádio hoje ou na televisão, né? Enfim, essa aproximação, ela precisa existir, porque lá fora, enfim, nossos alunos encontram o suporte que precisam para desenvolver as atividades que aqui apreendem. E é muito bom observar, Fábio, é bem verdade que tu falas, porque os veículos, na atualidade, não se concebe mais que os profissionais de cada veículo fiquem disputando um com o outro. O noticiário é para todos. Não se diferencia mais o lento e o rápido, ou aquele que consegue a informação por primeiro. O grande diferencial do jornalismo de hoje é quem consegue compartilhar por primeiro a informação. E nesse sentido também, né, Deoli, se até pouco tempo atrás a gente via que o profissional de redação de mídia impressa tinha algum perfil e o do meio rádio tinha outro, acabou isso, né? Hoje o que a gente espera do profissional de comunicação é que ele seja multimídia, né? Que ele esteja habilitado a desenvolver o seu trabalho em diferentes plataformas, né? Enfim, o jornal hoje não é mais só impresso, ele está na web. A rádio está se funciona no aparelho analógico, ainda se sintoniza no analógico, mas muito é consumido no digital e a rádio transmite vídeo, né? Enfim, as coisas estão acontecendo, né? Nós temos as plataformas web aí a gente gerando conteúdo para isso. E nesse meio todo a gente tem que estar sempre com o compromisso de formar profissionais que estejam aptos e que tenham as ferramentas necessárias, os valores adequados para se inserir nesse mercado aí que cresce a olhos vistos. Sim, o mercado cresce, ele se multiplica, as informações se multiplicam. E aí, outro grande diferencial dos meios de comunicação convencionais, vamos chamar assim, rádio, TV, jornal, né? A questão, o que diferencia estes veículos da outra forma de comunicação virtual pela internet, chama-se credibilidade. Porque não basta só ter a informação, ela tem que ser transmitida por profissional que tem credibilidade. Porque a notícia se perde, o outro lado, quem recebe a informação, ele quer saber se o fato de fato aconteceu, como está narrado, e ele quer saber a fonte. E aí que está a diferença dos meios de comunicação convencionais, tradicionais, que eles têm o diretor da empresa, tem o editor, tem o chefe de redação, tem o repórter, que redige o texto com base em fontes confiáveis e fontes que são reais. E isto ele transmite assumindo a responsabilidade para ele, a informação que ele transmite. Então, nesse quesito está o diferencial dos nossos veículos de comunicação. No Vale do Taquari, eu não me canso de falar que nós somos uma região privilegiada em termos de veículos de comunicação e em profissionais de comunicação. Muito bem. Importante, a gente falava disso, né, de como existem hoje informações na internet, ou seja, hoje em dia espalhar uma informação não é mais problema, não é uma função apenas dos veículos de imprensa, né? Não é só mais a rádio, o jornal que espalha informação, até porque todos nós somos donos, digamos assim, de um pequeno veículo de comunicação que daqui a pouco é a nossa rede social, é o nosso Facebook, lá o nosso Instagram, e tem 1.000, 2.000 seguidores e a gente pega, coloca uma
informação ali, quando vê, centenas estão sabendo disso e recompartilham. Agora, a função, e eu pergunto isso para vocês que entendem do tema, a função do jornalista, de quem tem credibilidade, de quem trabalha com isso, pode-se dizer que ela de uma certa forma mudou, ou daqui a pouco ela ficou mais importante para o lado de confirmar uma informação, de dar credibilidade a ela, ou seja, se o João da esquina disser lá no Facebook dele que tal fato aconteceu e aquilo gera uma grande repercussão, as pessoas esperam que daqui a pouco o jornalista Deuli, por exemplo, o Fábio, ele confirme no seu perfil, na internet ou mesmo no veículo de comunicação que isso é verdade. A nossa função mudou como imprensa mesmo, como jornalista? Não, não mudou. A essência do jornalismo continua igual. A redação do texto segue o mesmo. O conteúdo vai ser sempre apresentado da mesma forma. As perguntinhas básicas, onde, como, porquê, quem, quando, okay. Né? É a regra básica do jornalismo desde a sua origem e vai continuar sendo, né? Então, o que diferencia mesmo é essa questão do repórter ter a fonte, ter a questão da credibilidade e porque nos veículos tradicionais, rádio, jornal e TV, vou ficar nesses três, tem outros, eles são o registro, eles que fazem o fato virar história. Eles documentam. É um documento. Okay. Tá? Diferente das redes sociais e da internet. Muito bem. A informação, ela não precisa ser deletada, ela automaticamente se deleta, ela desaparece. Podemos até dizer que é uma informação líquida ou aérea, no ar, né? Okay. Porque em questão de tempo desaparece e não se tem mais como recuperar, né? Então, eu sou do jornalismo impresso e por isso que eu tanto gosto do jornalismo impresso, porque além de ter mais responsabilidade em escrever informações certas e corretas, porque o que está escrito, está escrito. No dia seguinte, o leitor recebe o jornal com aquela informação. Okay. Né? É diferente de rádio e TV, que você pode emendar, pode corrigir aí no final do programa, ou durante o programa, ou no programa seguinte, vai falando. No jornalismo impresso, não. Imprimiu, está aí, vai para a história daquele jeito. Muito bem. É esse diferencial. O professor Fábio Kremer vai falar disso depois do intervalo. A gente está terminando o primeiro bloco. Em seguida, a gente retoma desse ponto e segue esse nosso assunto falando sobre a imprensa aqui no Vale do Taquari, conhecendo um pouco também a associação que nós temos aqui e falando também sobre esse importante trabalho, essa importante função dos comunicadores aqui na região. É rápido, já voltamos. Estamos de volta, este é o Entre Linhas aqui pela TV Univates. Você nos acompanha aí sempre nas redes sociais também, no canal 15 da NET e da Brasrede e também, claro, nas nossas diversas plataformas, em outros horários também, não só nas quartas às 7 da noite, como tradicionalmente estamos na TV, mas também em outros horários. Nós estamos recebendo, para quem está chegando agora, o Deuli Greff, presidente da API, Associação de Profissionais de Imprensa do Vale do Taquari, e também o coordenador dos cursos de comunicação aqui da Univates, o Fábio Kremer, que está conosco também para falar um pouco sobre essa questão envolvendo a imprensa, o trabalho dos profissionais de comunicação, do jornalismo também, de uma forma talvez mais específica aqui no nosso Vale. A gente falava antes, né, da função do jornalista, né? Hoje muito mais tendo que muitas vezes apurar fatos, hoje tem muita fake news, talvez lá atrás não tinha tanto, né? Se espalha tudo muito fácil. Mudou nosso trabalho ou não mudou? Claro que a essência, como o Deuli já disse, sempre, né? Sempre envolve credibilidade, apuração, isto vem de sempre, o jornalismo tem isso por essência. Mas de uma certa forma a nossa rotina mudou no nosso dia a dia em função disso ou não? Bem, eu não tenho dúvida de que as redes sociais, as novas mídias geraram impacto no nosso negócio. Resta a gente conseguir extrair dela o que ela tem de melhor para aprimorar o nosso trabalho, né? Eu acredito em liberdade com responsabilidade
E não é muitas vezes porque na outra ponta de uma rede social a gente tem um gerador de conteúdo que ele é digno de descrédito, né? Ou que ele seja indigno, vamos dizer assim. Aí eu lembro vamos pegar um caso do Rio de Janeiro, da invasão da favela do Alemão, em 2010, que tinha um morador da favela do Alemão, que de dentro da comunidade, usando o seu microblog, o Twitter, conseguiu informar alguns veículos de comunicação sobre o que está acontecendo, porque ninguém, quando a polícia invadiu o morro, houve um confronto, né, com os traficantes e nenhum veículo conseguiu ingressar lá. Então, muitas das informações que eram transmitidas por helicóptero ou lá de baixo da base da favela eram endossadas pelo relato ou corrigidas por esse rapaz que tinha condições de prestar um serviço ao jornalismo e ajudar quem a notícia estava gerando. Eu lembro que os relatos dele foram compartilhados por jornalistas de grande credibilidade e ele virou fonte naquele caso, né? Enfim, nesse caso a gente tem um sujeito, um indivíduo atuando com responsabilidade, buscando esclarecer uma comunidade, né? Nesse sentido eu não vejo problema algum. O problema é que às vezes, sim, as notícias elas são geradas com quintas intenções, não são nem segundas, né? E aí muitas vezes isso pode ser gerado não só também no microblog, né, nas redes, mas também, e eu acho que isso acontece, a gente no mundo todo, muitas vezes infelizmente, Dali, isso é uma verdade, há veículos, sim, que em determinadas abordagens fazem um relato para beneficiar um grupo que tem uma também segunda ou terceira intenção. Infelizmente são casos que a gente também acontece. que a gente tem. Eu torço para que nunca isso aconteça aqui na nossa região. Enfim, eu acredito no jornalismo independente, né, Dali? Mas o quão importante é a gente conseguir ter mais de uma fonte, né, de consulta, e eu acho que à medida que o nosso mercado cresce aqui na região, a gente passa a ter o jornal A, B, C, D para conseguir comparar qual a abordagem que ele deu para aquele assunto, quais são as versões, as outras versões que nós temos, como o meio rádio está trazendo essa notícia, né, para aumentar a nossa compreensão sobre um tema. A gente tem isso com alguma frequência, e eu, o Fábio Kremer, gosto quando acontece alguma coisa relevante na nossa região, um fato novo, e eu sempre me procuro, né, como a televisão vai abordar. Qual é a abordagem que o rádio vai dar? Eu costumo comparar as capas de jornais. Como os jornais estão abordando essa questão para aumentar a minha compreensão sobre esse tema. Somos dois que fazem isso. Eu também tenho observado e comparado abordagens por diferentes veículos, né? E muitas vezes nem é para observar o diferente sentido do enfoque, mas sim para saber quem tem mais informações, né? Qual foi o profissional da redação lá que se esmerou, se dedicou mais e conseguiu mais informações. E a nossa compreensão sobre o tema também, ela cresce, né? Que bom seria que todos pudessem fazer isso com N assuntos que perpassam o nosso dia a dia. Só ainda colocando sobre a questão da internet, a internet em si não é ruim. A internet, né, assim como a TV, o jornal, o rádio, o problema da internet está em quem abastece a informação, quem gera a notícia, né? Aí, como o Fábio colocou, com quarta, quinta, décimas intenções, né? E aí isso torna o conteúdo da internet duvidoso e, como tem estatísticas que dizem, pesquisas que informam, que a credibilidade da internet está lá embaixo. Muito bem. O Fábio disse agora, né, que não gostaria que esse tipo de problema de pessoas com quintas intenções, né, divulgando falsas notícias, acontecesse aqui no Vale. Mas aí pergunto, mesmo que redundantemente, é um problema que está chegando aqui na região, que pode chegar, já se lida com esse tipo de situação? Claro que não em grande massa, mas muitas vezes as pessoas, daqui a pouco, sem muita informação, às vezes reclamando até de questões bem particulares da sua rua, da prefeitura. Às vezes acontece isso dentro de um município, dentro de um bairro, e quando vê, os veículos precisam fazer esse trabalho de abordagem, de apuração, e daqui a pouco precisam resolver questões assim. Isso já acontece na nossa região em uma quantidade considerável? Eu acho que, vamos pegar o trabalho das prefeituras, né, da região,
como relativamente era diferente o trabalho de atendimento ao munícipe, era e na época analógica, né? Hoje o sujeito tem um buraco em sua rua, ele vai na rede e faz um estardalhaço, e daqui a pouco essa mensagem ela é compartilhada por várias pessoas, e nós não estamos aqui falando de jornalistas, são os moradores da própria cidade. Isso acaba gerando um problema que é de comunicação para a própria prefeitura, que precisa dar uma satisfação para o indivíduo, precisa agir, e que às vezes acaba virando pauta para alguma notícia. Hoje a realidade desses entes, ela é diferente, né? O fato de de publicar isso na rede social, a falta de uma lâmpada, calçada, sim, buraco. O fato de colocar isso na rede social não é o problema. O problema está quando se distorce a informação. Okay. Sim. Quando se acusa, quando se ofende. Se individualiza. Isso. Então aí, é um problema que já temos aqui. Nas redes sociais é um problema. Sim. Agora, na questão dos veículos, vamos chamar tradicionais, né, eu penso que nós estamos muito bem servidos. Não há essa tendência de acusações infundadas, de fazer sensacionalismo, né? De operar sensacionalismo. São muito ponderados. E aí, para resolver, porque eu vejo muitas discussões, por exemplo, de pessoas que falam de problemas muito da sua comunidade, da sua rua, e o prefeito, o secretário de obras, o secretário da pasta responsável, interage com essas pessoas da internet, precisa responder, e muitas vezes, para essa informação ser bem clara e bem apurada, algum veículo acaba fazendo uma matéria sobre esse assunto, isso acaba gerando pauta para os veículos e acaba apurando, ou seja, muitas vezes a internet é que gera novas pautas para os jornalistas. Né? Aí que entra a questão dos veículos tradicionais, que entra na jogada para dar o balizador, para dar uma informação autêntica, certa, correta, como o fato aconteceu, para assim, num todo, esclarecer o individual. E sem dúvida, diante desse novo contexto, o papel das assessorias de imprensa, que estão dentro das estruturas das administrações municipais, ele também vem se reconfigurando, porque muitas vezes alguns compartilhamentos depois acabam gerando notícia e exigem uma resposta oficial do município. E aí nós temos dentro de prefeituras da região aqui, a gente tem uma série de profissionais, a gente vê a maneira com que eles fazem o gerenciamento dessa crise de maneira extremamente responsável e buscando solucionar o problema de determinada localidade. Aí eu deixo fazer um gancho para o meu lado. Eu cheguei em Lajeado em 1981 como diagramador de jornal. Um ano depois, eu passei para repórter. E 2 anos depois, eu comecei a atuar em assessoria de imprensa. Eu me lembro que naquela época, isso há números redondos, 35 anos atrás, quando fui oferecer o serviço para empresas, entidades, eu passei mais tempo explicando a função, a atribuição do assessor de imprensa, né, do que propriamente fazer o serviço. Né? E hoje a questão é completamente diferente. Hoje o assessor de imprensa tem um papel fundamental em órgãos públicos, entidades, ele presta um serviço relevante. Ele intermedia, de uma certa maneira, ele é o que faz a prestação de contas do serviço, dos atos praticados. Ele dá visibilidade dos atos do poder público, né? Passa por ele, de maneira informativa. Entidades também, isso. Empresas também. Isso. Né? Tudo bem. Então, é relevante. E nós temos um grupo, vamos dizer, um bom número de profissionais nessa área, assim, que nos orgulham muito. Tem profissionais, empresas também que atuam nessa área, que prestam um serviço, assim, bem elogiável.
Muito bem, importante aí, e as empresas cada vez mais investindo também nisso. A gente vai seguir depois do intervalo, seguimos deste assunto e também vamos trazer um pouco do lado acadêmico, né? Preparar novos profissionais de comunicação, como que eles entram nesse novo mundo, o que eles precisam estar esperando na sua profissão daqui para frente. O professor Fábio vai falar também bastante sobre isso e a gente fala disso daqui a alguns minutos aqui no programa Entre Linhas, depois do intervalo. Estamos de volta, este é o terceiro bloco do Entre Linhas aqui pela TV Univates. Estamos recebendo o Deuli Greff, presidente da API, Vale do Taquari, Associação dos Profissionais de Imprensa, e o professor de comunicação aqui da Univates, coordenador do curso, o Fábio Kremer, também está conosco aí falando sobre a imprensa aqui no Vale do Taquari. Eu falei antes, né, no final do segundo bloco, sobre como preparar novos profissionais para esse mundo aí tão diferente de algumas décadas atrás. A gente falava já no início do programa, eu sei que se fala muito aqui na instituição também, de que não tem mais... Antes já não tinha mais só o jornalista de rádio, o jornalista de jornal, de TV. Hoje eu acho que não tem mais nem só o jornalista, porque às vezes ele lida com marketing, ele lida com tudo, né? Hoje, me corrija se eu estou errado, o que existe é o profissional de comunicação. Ele abrange muita coisa. É por aí, professor Fábio. Queria que tu falasse um pouco disso, tu que lida tanto no teu dia a dia com essa questão. Eu acho que nós vivemos a era da convergência. A pessoa que faz somente uma das atividades já não consegue mais sobreviver. Eu sempre lembro aos alunos, né, que existe um relativo glamour em relação a algumas áreas do jornalismo, né, com os quais a gente mais facilmente está habituado a trabalhar. Eu gosto do jornalismo esportivo. Esse é atrai a todos os alunos. Mas também existe o jornalismo econômico. Existe o jornalismo político, existe, enfim, o geral, existe uma série de subcategorias, categorias aí, que vão exigir do nosso aluno uma formação multidisciplinar. Por isso que eu sempre recomendo, leiam tudo, vejam tudo. Não, fazer a cobertura do esporte, do que a gente gosta, é bacana, mas vamos falar da reforma da Previdência, vamos falar do embate político. Vamos, sabe, como tu vai te instrumentar para isso? Tem que ser um generalista. Exato, e especialista também dentro dessa generalidade, né? Enfim, a fonte da tua formação, vamos visitar museu, vamos, sabe, ver exposições, vamos conviver, vai numa sessão da Câmara de Vereadores, vai conseguir compreender o meio em que tu atua, para assim poder conseguir explicá-lo. Né? Eu acredito que para o jornalista isso é fundamental, não só para o jornalista, eu acho que a gente pode estender isso hoje para todas as profissões. Né? Então, claro, a gente tem que instrumentalizar o nosso aluno para saber operar áudio, vídeo, para saber redigir, a gente tem que saber ensiná-lo a editar, enfim, todas as habilidades da formação do jornalista que a gente faz aqui dentro, mas além disso existe um extra, e esse extra às vezes não é somente a academia que vai te entregar. Esse extra, ele está dentro de ti, ele está no teu DNA. E aí não à toa que a gente encontra N casos de jornalistas extremamente curiosos e furugadores, que vão atrás da informação que ninguém tem. Há uma motivação dentro do profissional que faz com que ele se diferencie. Então correr atrás dessas coisas, conseguir mapeá-las e buscar mais informações acerca delas, eu acho que é indispensável para quem faz do jornalismo a sua vida. Penso da mesma maneira e acrescento que o importante do jornalista hoje, ele tem que ter conteúdo, tem que ter informação, credibilidade e tem que saber usar as tecnologias, as ferramentas. Então, eu quero dar um crédito aqui para os egressos de jornalismo aqui da Univates. Tenho encontrado diversos deles e são profissionais de igual para igual, vamos falar assim, né? De outras grandes universidades e de outros grandes veículos. Né? Estão aptos e muito bem preparados para o mercado que se oferece. Eu diria, acrescentando ainda, que o jornalismo ele tem as suas diferentes editorias.
cada uma com seus fascínios, suas particularidades, seus encantos e também seus espinhos, suas dificuldades, né? Em todas as áreas, também no esporte, vai ter aquele jogo que não rende manchete, né? E assim como tem uma coluna social que uma festa que não tinha nada para acontecer virou manchete, né? Então, a questão a policial, né? Uma época, um período que eu fiz a editoria de polícia foi talvez que mais me marcou. Mas me marcou assim, que naquela época, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, não haviam as limitações como tem hoje. Porque hoje a polícia é uma dificuldade para selecionar o que é possível publicar, né? E até se fosse a minha opinião em manter a editoria de polícia ou não manter, eu ia extinguir, né? Porque, infelizmente, é uma das páginas do jornal mais lidos. Infelizmente, porque é um conteúdo, ver a desgraça alheia. Eu particularmente acho que o jornalismo, o jornalista é um profissional que precisa trabalhar com muita sensibilidade, né? E nessas horas vale a gente lembrar que apenas 8% da população brasileira tem condições de interpretar um verbete, entender um gráfico, compreender um texto. Então, ao jornalista, cabe trazer essas informações do dia a dia que são tão complexas e traduzi-las para fazer com que o nosso receptor, a pessoa que assina o veículo, assim, que acessa a informação, tenha compreensão de fato do qual é o impacto daquele assunto que está sendo abordado em seu dia a dia, sabe? Por isso que eu acho que o jornalista também, dentro dessas outras competências e habilidades, ele tem que estar preparado para ser sensível, para conseguir compreender o que está acontecendo na nossa sociedade e transmitir isso de maneira com que todos também compreendam o que de fato a gente está vivendo. Duas palavrinhas que se aplicam. O jornalista deixa de ser, ou não deve ser prolixo, mas tem que ser conciso. Sim. Esse é o grande segredo, né? Eu penso que é o desafio de quem está estudando para ser jornalista e de quem é jornalista. Porque o desafio hoje é escrever pouco e dizer muito. E ser compreendido. Isso aí. Esse é o desafio. Perfeito. De ser entendido. O professor falou sobre sensibilidade, né? E essa área de polícia, tu também lembraste, você trabalhou. Eu queria saber a opinião de vocês, porque realmente são todas as áreas, o jornalista é uma responsabilidade muito grande ser jornalista. O que tu dizes, as pessoas tomam como verdade, é um veículo, né? Ou é um jornalista em si só, mesmo que de forma particular, que está dizendo. Isso é tomado muitas vezes, e essa ideia mesmo como verdade. Mas em algumas notícias, especialmente talvez na área policial, a gente tem que ter muito cuidado para respeitar as pessoas envolvidas. Muitas vezes imagens, fotografias, não é só texto, nomes são divulgados e que podem, se não forem feitas com muita sensibilidade, como disse o professor, acabar atingindo e machucando algumas pessoas que não precisavam passar por isso, e o jornalista acaba, de uma certa forma, ofendendo alguém. Como é que, de novo, preparar profissionais para lidar com isso e os cuidados que o jornalista precisa ter e que os veículos precisam ter também para apurar esse tipo de questão? Nós tivemos há um tempo atrás, lembrávamos aqui, situações, e infelizmente a gente tem que lembrar disso, de pessoas que pensavam, que ameaçavam até em cometer suicídio aqui na região, e foi de uma forma muito subsequente, né? Várias situações parecidas aconteceram de forma muito seguida e se atribuiu isso de uma certa maneira à divulgação desses fatos, que talvez incentivasse as pessoas a também cometer esse tipo de ato, e assim foi 3, 4 vezes seguidas. Que cuidados os veículos e os jornalistas precisam ter para isso não acontecer ou para que outras questões parecidas não aconteçam, na opinião de vocês? Bem, eu reitero, né? Eu sou uma pessoa que acredita que a gente precisa sempre agir, lembrando que a gente opera com liberdade, com responsabilidade, né? Qual é o impacto de tu jogar determinada informação na rede, né?
o quão daqui a pouco tu pode ser maléfico, não sei se essa é a melhor expressão, para a vida de um sujeito que está sendo indiciado e não culpado é. O quão tu daqui a pouco formando, informando e deformando, né, a opinião de pessoas sobre determinado assunto polêmico, né? Então, dentro da nossa formação, sendo bastante prático, a gente também sempre tem, a gente costuma trazer palestras, né, de profissionais que trazem a sua experiência, a sua vivência em situações polêmicas. Nós também temos um conjunto de disciplinas que envolvem os desafios de se viver nos dias atuais e em adição a gente também tem um conteúdo voltado à legislação e à própria ética da atividade. Mas enfim, há uma série de interesses, às vezes, infelizmente, né, há veículos, um veículo se sustenta pela publicidade e pela venda dessa tiragem. Verdade. E tem gente que adora fazer uma polêmica para esgotar os seus exemplares lá na banca, né? Enfim, existe um mercado querendo comprar essa informação e isso muitas vezes acaba pautando o que é impresso, infelizmente, nas nossas páginas ou falado ou transmitido em nossas televisões e rádio e internet, assim, por assim dizer. Queria só pegar um gancho, mas o Deuli pode comentar também. As pessoas têm condições, a gente está acabando esse bloco, de discernir o que, por exemplo, é informação, o que é opinião, o que é uma notícia falsa. As pessoas, o nosso público, eles têm condições realmente de diferenciar isso tudo, porque a informação está aí, como opinião, como notícia, como muitas vezes até notícias falsas por falsos perfis. As pessoas têm condição cultural, talvez, para isso? Essa é uma questão muito bem colocada. Em muitas situações, ou todas as situações, o melhor jornalismo opinativo é oferecer ao leitor, telespectador, ouvinte de rádio, o maior número de informações que dá condições ao outro lado formular sua opinião. É fazer ele pensar. Ele pensar e ele tirar as conclusões e formar sua opinião. Este é o jornalismo que eu defendo, né? Que eu considero que é o legítimo. Né? Claro, é importante também ter nos veículos alguém que emita opinião, mas que seja alguém identificado com nome e anunciado que é a opinião dele. E ele vai dar a opinião sobre o fato. Tá? Muitas vezes é interessante, é importante ter essa figura para esclarecer e explicar o assunto. Mas para o repórter, para o jornalista, a melhor reportagem é quando ele tem o maior número de informações que o outro lado, quem vai ler, escutar ou assistir, possa tirar suas conclusões e, a partir dessas informações, formar a sua opinião. É por aí, professor? Eu acho que a área do jornalismo, ela presta um serviço. O jornalista tem que pensar que ele é um prestador de serviço para a melhoria da sociedade. É um repassador de informações, um intermediário entre o fato e a notícia. Isso aí. Muito bem, estamos terminando, né, encerrando este bloco, daqui a pouco vamos voltar com o quarto e último bloco, lembrando que tem dois assuntos muito interessantes que nós vamos abordar. Um é um levantamento muito legal que a API fez sobre os veículos aqui na região, mas daqui a pouco a gente conta essa informação para ti, e também nós vamos falar sobre um evento, uma maratona, hein? Daqui a pouco a gente conta o que é exatamente isso, dentro de alguns dias vai acontecer e é assunto para o quarto e último bloco do Entre Linhas. Esse é o último bloco do Entre Linhas, você nos acompanha, estamos falando sobre a imprensa aqui no Vale do Taquari, o trabalho dos profissionais de imprensa, como ela deve agir, como se posiciona, e também de alguns eventos aí que nós vamos falar em breve, e da Associação de Profissionais de Imprensa também estamos falando. Estamos falando aqui com o Deuli Greff, presidente dessa associação, e o Fábio Kremer, professor aqui da Univates. Nós falávamos aqui sobre como o jornalista deve ser sensível, né?
e cuidar aí com as informações. Mas eu queria sair um pouco dessa área, porque tem um outro dilema que a gente vive, até nós profissionais que estamos aí nos formando, estamos sendo formados, que é a necessidade, e o professor chegou a tocar nesse assunto, o veículo ele vende, querendo ou não, ele depende de publicidade, ele depende de propaganda e ele depende também da questão comercial. Como que os jornalistas lidam com isso e também como que os veículos, dentro daquela condição de que daqui a pouco uma notícia envolva um grande patrocinador, vamos supor aqui, ele se posiciona, porque daqui a pouco aquele patrocinador, ele faz com que aquele veículo sobreviva, mas para o veículo manter a sua credibilidade, o ideal seria daqui a pouco noticiar algo que vá contra os interesses dele. E aí, professor, como a gente lida com isso e como preparar profissionais para também saber lidar com isso? Porque, querendo ou não, a gente vai enfrentar uma relação de hierarquia, né, com donos de empresas, especialmente em veículos, né? Como é que se lida aí, se é que tem como explicar isso de forma sucinta para os nossos telespectadores? A situação é delicada, né, Júlia? Mas, enfim, eu atuo no mercado da região desde 98 e de lá para cá eu posso dizer que veículos, anunciantes e agências amadureceram. Então, hoje a gente vê alguns veículos com mais autonomia editorial, com condições de apontar um problema de determinada entidade, organização, prefeitura, sem necessariamente olhar para o seu fluxo de caixa para saber se está entrando dinheiro de um patrocínio ou de um anúncio. Acho que isso é salutar, eu acho que tem algumas informações que não podem ser escondidas da sociedade, principalmente as relevantes, e eu acho que é coisa com as quais a gente vai ter que cada vez mais aprender a conviver, e os veículos que não convivem com isso, de certa maneira, estão atrasados em relação. É uma questão, se espera que as empresas também tenham maturidade para saber enfrentar algum problema que ela vai vir a encontrar e que não dá para misturar as bolas, falando no popular. Sim. O que é a área de marketing é uma coisa, o que é informação é outra. Alguns problemas podem acontecer e espera-se que não seja um contrato que determina se pode falar bem ou mal da minha marca. Eu penso que eu também vejo que houve um crescimento dessa área e o convívio entre marketing, publicidade e jornalismo se aproximaram bastante. Muitas vezes dar uma notícia indesejada para um anunciante confere mais credibilidade ao veículo e abre portas para outras empresas entrarem. Perfeito. Boa. Exatamente. Então até porque estamos formando profissionais que durante a sua vida, a sua carreira, vão trafegar talvez entre empresas e indústrias no setor de comunicação delas, quando vão para um veículo de comunicação, para uma rádio, para um jornal, ou até em alguns casos, talvez não seja ideal, trabalham nos dois ao mesmo tempo, ou seja, estamos formando assessores de imprensa, que daqui a pouco vão ter que gerenciar crises e em outro momento vão ter que dar a notícia com credibilidade, mesmo que isso atinja algumas entidades. Ou seja, tem que estar preparado para tudo, né? Sim, exato. Eu acho que faz parte do processo, eu acho que quem ganha com isso é a região. Né? Quando as coisas eram veladas e dizia assim, não posso falar mal de anunciante A porque ele é nosso patrocinador, eu acho que quem perde é a sociedade. Eu acho que a região, ela demonstra também amadurecimento ao permitir com que não se olhe, eu reitero, para o fluxo de caixa, para saber quem é que está para o contrato de publicidade e condicionar isso à publicação de alguma notícia que não seja benéfica para a marca A ou na marca B. Tudo bem. Outra pergunta, em relação à nossa região aqui, tanto na atividade do dia a dia, talvez mesmo mercado, a diferença de fazer jornalismo no interior, aqui no Vale do Taquari, em relação, por exemplo, a uma grande capital, Porto Alegre, veículos aí que atinjam talvez todo o estado, ou talvez centros como São Paulo e Rio. Qual a diferença fundamental? Tem diferença? Eu imagino que sim, e tem como destacar? Aí eu vou pedir para o Fábio para eu estufar o meu peito e falar com muita honra, com muita clareza, com muita liberdade, que no Vale do Taquari
a imprensa que se faz na capital se faz no Vale do Taquari, ou o que se faz no Vale do Taquari se faz na capital. Uma outra tecnologia, mais ou menos, mas o jornalismo feito no Vale do Taquari é tão bom quanto em Porto Alegre, né? Isso, a prova disso é que nós temos muitos profissionais que trabalham em Porto Alegre e vice-versa, né? Então, mas e daí qual é a diferença? A diferença é que os veículos da capital são de abrangência estadual. Sim. E os nossos são regionais. Mas o noticiário, eu penso que a população do Vale do Taquari tem mais interesse em saber o noticiário local, que diz respeito com nossa comunidade, nossa família, nossos amigos, né, do que uma notícia estadual lá de uma outra cidade distante, né, que não diz respeito ao meu dia a dia. Então, assim como o Vale do Taquari é considerado um dos vales mais férteis na economia, é também um dos vales férteis na área da comunicação social e jornalismo. Tem muito campo, né, aqui, né? As empresas cada vez mais dão oportunidades a comunicadores e, aliás, tem dados sobre isso, né, Deoli? Por favor, vamos relatar isso aqui. Daqui a pouco o Fábio também, se quiser falar sobre esse tema, mas vocês fizeram um levantamento interessante aí de número de veículos e não só isso, né? Fala para nós. Sim. Desde ano passado para cá, quando a gente começou a se envolver mais com a API, a pergunta era sempre a mesma. Quantos somos profissionais de imprensa e quantos veículos? Né? E aí, um pergunta para o outro, não sei, não faço ideia, né? E aí se chutou números, né? E até que então, essa semana, a API sentou, né? Juntamos um grupinho, vamos fazer um levantamento. Legal. Né? Mas antes de dar os números, eu quero deixar claro que isto é apenas um levantamento estimativo. Não é um censo, não é um trabalho científico elaborado de consulta, né? Mas e o número final, os números finais, são dois números, foram muito surpreendentes, positivamente. Né? Nós chegamos aqui a uma listagem no Vale do Taquari de 62 veículos de comunicação, rádio, jornal, TV, agências de publicidade, agências de assessoria de imprensa, né? Então, isso é um número surpreendentemente positivo e elevado. E nesses veículos, nós identificamos um número de 667 profissionais. Aí também tem que se esclarecer. São profissionais que trabalham na redação, diretamente ligado à notícia. Não entra setor administrativo, financeiro, ou de assinaturas do jornal, distribuição, né? Sim. Técnicos em rádio, né? Nós fizemos uma estimativa de número de profissionais que atuam vinculados diretamente com a notícia. Com essa atividade. Então, e nesse número também não existe o grupo de fornecedores, né? Se nós olharmos, nós temos gráficas, nós temos produtoras de áudio, nós temos produtoras de TV. Estúdios fotográficos. Estúdios fotográficos, enfim, esse número tem de ser vai crescer. Se começarmos a fazer uma pesquisa mais detalhada, mais abrangente, né? Com certeza. Mas já é um número importante da gente ter, porque pelo menos nos diz, pelo menos isso. É um ponto de partida. É um ponto de partida. E em cima disso podemos assim identificar os tipos de profissionais, quais são os maior número, menor número, rádio, jornal, TV, né? Então, penso que também é um número muito interessante para quem está estudando, né? Que talvez não conhecendo quantos somos, quem somos, pensa que o mercado é restrito no Vale do Taquari. E aí, quando começa a ver números, né, aí se abre um leque de opções que podem ser ocupados por egressos aqui da nossa universidade. Muito bem, eu prometi falar de um evento, isso é daqui a pouco, mas eu queria que tu falasse ainda sobre isso, né? É diferente também na tua ótica, e aí, claro que é interessante até porque tu é um formador de novos profissionais, não só de jornalismo, publicidade, que é mais a tua área também. É diferente trabalhar aqui na região, os formados, as pessoas que estão ingressando, elas querem ficar aqui, elas querem ir para fora, o que tu sente, professor? Bem,
eu fiz a minha graduação fora daqui, eu sou daqui e voltei em 98 para cá. E quando a gente conversa com alunos, e a minha área de formação é em publicidade e propaganda, eu sempre lembro para eles que as grandes contas, os grandes anunciantes do nosso estado estão no interior. Então nós estamos perto do nosso cliente. Eu acredito que, de certa maneira, para o jornalismo também a verdade se aplica, porque a gente tem canais, a gente tem veículos por aqui, a gente consiga se encaixar, a gente tem veículos com representatividade, com visibilidade estadual para atuar. E eu tenho certeza que a gente movimenta uma roda da economia e a gente está dentro desse motor que impulsiona a nossa região. Eu vejo o Vale como próspero. Vamos falar sobre, então, é importante ter essa ótica, vamos falar sobre essa maratona aí que vai acontecer, vai ser em maio, né? A maratona de comunicação. Como surgiu essa ideia? Explica para nós no que consiste esse evento que acontece em maio. Os números que o Deoli trouxe estão aí e evidenciam que nós temos um negócio que é maior do que imaginávamos primeiro, tá? E a gente sente que todo mundo está trabalhando para si, sem muitas vezes olhar assim, pô, a gente é um grupo. Então, com o objetivo da gente conseguir debater sobre os nossos problemas, sobre as nossas alternativas, para que a academia consiga compreender que tipo de profissional nós precisamos formar, a gente vai estar fazendo a Maratona da Comunicação no dia 31 de maio. Vamos ter palestras, vamos ter oficinas e vamos fazer reuniões intersetoriais para que dentro dos próprios setores, jornalismo impresso, jornalismo de rádio, as pessoas possam conversar, largar um pouquinho essa coisa de concorrência e se olhar como gente que está no mesmo barco, trabalhando com os mesmos objetivos. Será uma imersão na nossa atividade e desde já estão todos convidados a fazer parte. A gente tem recebido muito bem recebido o apoio dos veículos com os quais nós já falamos, dos profissionais com quem a gente já falou. Tem gente vindo aqui, se colocou à disposição a dar oficina, tem gente que diz, não, a gente vai levar a nossa área comercial e nós vamos levar a nossa redação. É gente que está interessada em fazer todo o setor se desenvolver. Então vai ser um dia para a gente não só trabalhar, que é o que a gente faz todos os dias, mas para também refletir sobre o negócio da comunicação no Vale do Taquari. E desde já a API é a nossa convidada. Agradecemos o convite e estaremos presentes com muita honra para disseminar conhecimento e acrescentar a experiência, a prática, fazer essa interação entre profissional e estudante, que eu acho que é muito importante, porque isso já pode abrir portas para logo adiante. Que intercâmbio legal. Vamos repetir a data só? 31 de maio. É uma sexta-feira, começa de manhã às 9 da manhã, vai até às 6 da tarde, um dia inteiro de atividades para quem vive da comunicação. Quem estiver interessado, então, 31 de maio, guarde essa data para poder participar dessa maratona. Com essa mensagem, agradeço aos senhores por estarem aqui. O tempo passa rápido quando o papo é bom, né? E a gente tomara que consiga falar mais vezes sobre isso. Muito obrigado por virem. Sucesso, um bom evento lá na maratona. Também que a API nos traga também muitas informações como essa que tu trouxe, que esse trabalho continue e que cada vez mais pessoas possam se engajar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Nós encerramos com essa mensagem, então, 31 de maio, não esquece, então, a Maratona de Comunicação. A gente, claro, que vai falar muito sobre isso ainda. E agradecemos você por nos assistir, por participar, por estar conosco mais uma vez no Entre Linhas. E voltamos na semana que vem com mais um tema, mais um programa aqui pela TV Univates. Até mais, boa noite.